gente chama agora Cíntia Cornélios. Mudanças na estrutura da paisagem causada pelo processo de urbanização e seus efeitos sobre a biodiversidade na região metropolitana de Manaus. Bem-vinda. Obrigada. Oi, boa tarde. Apresentação. Bom, eu vou me apresentar por enquanto, aparecer minha apresentação. Eu sou Cíntia Cornélios, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas e hoje eu vou apresentar para vocês alguns resultados preliminares do projeto Biodiversidade nas Cidades que eu coordeno e algo sobre os efeitos das mudanças da paisagem e a fragmentação no contexto urbano. Bom, para ninguém é um mistério, né? Eu acho que a palestra anterior do Heitor foi excelente, porque foi uma palestra que contextualizou muito bem a situação de Manaus. Então, esse processo de urbanização, logicamente, causa, né, essas mudanças extremas, e o que leva, a próxima, por favor, o que leva, então, a uma grande perda da biodiversidade e homogeneização da biota. Então, próximo. E também, essas mudanças extremas causadas pela urbanização substituem completamente, né, esse hábitat original por um hábitat diferente e também são formados, né, novos ecossistemas. Mas nessas áreas, né, extremamente transformadas também é onde vive mais de 50% da população do planeta vive nas cidades. Inclusive no Brasil, esse número é ainda maior. Seguinte. E muitas das cidades do Brasil apresentam esses baixos índices de bem-estar urbano. Inclusive, Manaus, ela é uma das cidades que tem um dos piores índices de bem-estar urbano do Brasil. E as áreas verdes, isso aqui, na verdade, é uma grande possibilidade, uma oportunidade que a gente tem em Manaus nesse momento, né? Que áreas verdes e sua biodiversidade, elas contribuem para melhorar essa qualidade de vida nas cidades. Seguinte. Mas uma coisa que a gente precisa se perguntar é qual que é essa relação da fauna urbana que nós temos, né? Qual é a nossa relação com a fauna urbana? O que é o que normalmente, né, a gente pensa como fauna urbana? São espécies exóticas, espécies domésticas, né, inclusive espécies que podem causar doenças, né, ter problemas de saúde, problemas de saúde pública. Mas existem vários estudos, né, para nossa sorte, existem várias revisões sistemáticas que têm mostrado, né, que em cidades ainda existe uma alta biodiversidade. Esse aqui é um dos tantos estudos que têm feito revisões sobre biodiversidade nas cidades, né? Mas esse trabalho aqui está mostrando duas coisas com essa figura que eu quero mostrar. A primeira, foram revisadas 147 cidades no mundo, grande maioria delas no norte global. O que nós sabemos sobre biodiversidade nas cidades no sul é muito pouco. Esse aqui é um trabalho de 2014, então ainda tem, né, depois de, exatamente ali na região do Brasil, tem só um trabalho registrado, mas já tem alguns em São Paulo, Minas Gerais, e o trabalho que a gente está fazendo aqui em Manaus. Mas, mesmo assim, o que a gente sabe dos efeitos da urbanização sobre a fauna no hemisfério sul é baixíssimo. E ainda mais em um contexto de altíssima biodiversidade, né, que é o contexto da Amazônia. E outra coisa que eu quero mostrar também, ressaltar desse trabalho, é que as espécies nativas compõem grande parte da biodiversidade nas cidades, ao contrário do que a gente tenderia a pensar, né? Então, essa revisão mostra essas questões. Pode ir, obrigada. E isso se torna ainda mais importante no contexto da região metropolitana de Manaus, né? Como muito bem o Heitor já mostrou, né? As cidades da região metropolitana de Manaus estão numa situação completamente diferente de qualquer cidade do Brasil. Totalmente rodeadas por floresta contínua e floresta preservada. E, seguinte, por favor, e a seguinte, também em uma das regiões de maior biodiversidade do planeta. Então, aqui, talvez vocês possam se perguntar, bom, mas para que a gente precisa conservar a biodiversidade dentro da cidade se a gente tem toda essa quantidade de floresta? Mas, na verdade, existem várias evidências que mostram uma forte relação da biodiversidade com a saúde
e a qualidade de vida das pessoas, especialmente no contexto das mudanças climáticas. Seguinte, então, cidades mais verdes são cidades que dão melhor qualidade de vida e são mais saudáveis. Então, precisamos, sim, nos preocupar com manter essa biodiversidade. Seguinte, mas a gente não pode pensar somente em dizer, tá, precisamos ter florestas nas cidades. A gente precisa de ecossistemas funcionais, né, com todos os seus componentes, para que essas florestas, né, possam prestar os serviços ecossistêmicos e serviços ambientais que essa floresta oferece para as pessoas na cidade. Como, por exemplo, aqui vai uma série aqui, pode ir apertando. Polinização, dispersão de frutos, controle biológico de pragas, ciclagem dos nutrientes, controle de moscas parasitas, controle da temperatura. São todos serviços ambientais e ecossistêmicos importantíssimos, provindos, né, por essa biodiversidade na cidade. E precisamos garantir a conectividade entre essas manchas de floresta, para esses ecossistemas se manterem funcionais. Seguinte. Então, o que eu quero mostrar para vocês é alguns resultados do projeto, né, Biodiversidade nas Cidades, em que eu trabalho em colaboração com vários professores da UFAM, pesquisadores do INPA, em que a gente tem usado espécies de diferentes grupos taxonômicos para entender os efeitos dessa mudança de paisagem causada pela urbanização. Seguinte, e projeto financiado pela FAPEAM. Então, esse é um trabalho de duas estudantes nossas, em que a gente fez um levantamento de aves em 30 fragmentos na cidade de Manaus, incluindo fragmentos de tamanho pequeno, menos de 10 hectares, fragmentos médios e grandes. Eu não sei se vocês aqui estão vendo, os pontos azulzinhos são os fragmentos médios, os roxos são aqueles poucos fragmentos grandes, né, de mais de 200 hectares. E comparamos com a Reserva Duque, né, que vamos dizer, a comparação do que teria na cidade se não tivesse essa grande transformação. Seguinte, e o que a gente encontrou? Bom, se a gente vê a diversidade na Reserva Duque, a gente tem mais ou menos 300 espécies de aves. Contando todos os fragmentos urbanos da cidade, a gente tem mais ou menos a metade de espécies. Só que tem uma forte redução das espécies especialistas, que são especialistas de floresta. Então, apenas 1/3 das espécies especialistas realmente sobrevivem. Mas isso ainda assim, é muito importante ressaltar. Temos espécies especialistas de floresta morando na nossa cidade. E isso vai reduzindo conforme vai diminuindo, né, o tamanho dos fragmentos. Seguinte, e uma outra coisa interessante também é com relação à composição. Quais que são as espécies nesses fragmentos? Quanto maior o fragmento, tipo Campos da UFAM, Ossig, Samaúmas, né, que são os grandes fragmentos ainda na cidade, eles têm, quanto à sua composição, o tipo de espécies que tem lá, são muito mais parecidos com a Reserva Duque. Então, são esses fragmentos grandes os importantes e que a gente precisa manter conectados dentro da cidade. Seguinte. Agora, né, a gente ainda não temos resultados, mas a Júlia, que é uma das minhas estudantes de mestrado, ela vai estar analisando uma série temporal de 2013 a 2022, de monitoramento, né, das parcelas do PELD, tanto na UFAM como na Duque, e vamos estar avaliando como muda a diversidade funcional no tempo e no espaço. Na seguinte. Também avaliamos como muda o fenótipo, ou seja, as características morfológicas, comportamentais, dentro de uma mesma espécie, ou seja, a nível intraespecífico, em populações que vivem em uma região de floresta contínua e preservada e populações na cidade. Seguinte. Nesses gráficos, eu não quero que vocês entrem nos detalhes, mas aqui tem várias medidas morfológicas, as primeiras relacionadas ao tamanho das asas, peso, tarso e cauda. Não tem muita variação nas medidas da asa, mas os indivíduos das áreas urbanas são indivíduos menores. Eles têm caudas menores, eles têm tarsos menores. E controlado pelo tamanho, na verdade, o que a gente tem é que os indivíduos da população da área urbana são indivíduos menores. É o seguinte, a gente também avaliou um componente comportamental. O comportamento exploratório é importante porque é uma medida que os indivíduos obtêm informação do ambiente. Então, imaginem um indivíduo, uma ave que é de floresta, precisa entender e obter informação sobre quais são, né, os lugares melhores para forrageamento, para dispersão. Então, a obtenção de informação é muito importante através desses
comportamento exploratório, que ele pode ser medido através de experimentos de colocando o indivíduo dentro de uma gaiola como essa e registrando como ele explora, né, esse ambiente. Então, a seguinte série de gráficos mostra o tempo que os indivíduos demoram em explorar esse ambiente. E o que a gente encontrou? Bem interessante, porque os indivíduos da área urbana são exploradores lentos. O que isso quer dizer? Eles tomam mais tempo, mas eles obtêm informação de melhor qualidade. E também eles têm um perfil, um síndrome de personalidade, como se chama na ecologia comportamental, que são indivíduos mais cautelosos, menos ousados. Provavelmente, então, conseguem persistir melhor por essas características no ambiente com tantos perigos, né, e em volta de uma matriz, né, os fragmentos florestais estão rodeados por um ambiente que está cheio de perigos, né? Seguinte, então, não preciso correr tanto, eu acho, já estou mais ou menos na metade. O projeto Biodiversidade nas Cidades, na primeira etapa, a gente fez um levantamento em 41 pontos distribuídos em 6 cidades da região metropolitana. Pode ir na seguinte, por favor. Então, a gente distribuiu esses pontos de amostragem em Manacapuru, Manaus, seguinte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba e Itacoatiara. Vocês podem ver que nesses pontos de amostragem, eles conformam um gradiente de cobertura florestal. Tem pontos que estão totalmente rodeados por floresta, né, nesse circulinho laranja, e pontos que estão mais rodeados por área urbana e menos floresta. Seguinte. Então, aqui eu vou me deter um pouquinho na parte do método, porque é importante para vocês entenderem as figuras que vêm depois. Então, primeiro a gente usou variáveis para quantificar a estrutura da paisagem nesse entorno. Então, esse pontinho vermelho aqui no meio do círculo é onde a gente fez as amostragens biológicas. Número de lagartos, sapos, formigas, etc. Aves e os outros grupos. E nesse entorno, né, a gente pode medir quanta floresta existe nesse entorno. Então, a gente tem uma métrica, né, de quantidade de habitat, que é a seguinte, que é a cobertura de floresta. Então, vocês podem ver que nesse buffer, né, nessa área de um raio, por exemplo, de 1 quilômetro, tem menos floresta que tem lá embaixo. Só que a gente também precisa entender como que essa floresta está distribuída. Então, a gente também usou 2 métricas de fragmentação. Uma é o número de fragmentos que tem nessa bola ali, nesse buffer de 1 quilômetro de raio. E também o seguinte, é uma métrica de densidade de bordas, que é a quantidade de metros de borda por hectare. Então, vocês sabem que quanto mais borda, mais efeito de borda e, portanto, pode ter mais efeitos negativos sobre a diversidade. E, por fim, a gente fez uma análise multiescala. Então, a gente pode ir passando os 2 ou 3 seguintes. Então, a gente foi quantificando todas essas métricas em diferentes escalas, para entender, né, será que, por exemplo, um sapo responde a uma escala, né, de 100 metros, 200 metros, uma ave, por exemplo, vai responder a uma escala talvez muito maior. Também medimos algumas variáveis de qualidade de hábitat, localmente, né, cobertura de dossel, profundidade serrapilheira, número de troncos caídos, temperatura, entre outros. Seguinte. Só rapidamente a gente fez uma seleção de modelos. Então, os gráficos que eu vou mostrar para vocês agora são as variáveis que foram selecionadas como mais importante para explicar a riqueza e abundância do grupo taxonômico em questão, tá bom? Então, a gente usou monitoramento acústico passivo e algoritmos de reconhecimento automático de espécies. Então, a gente deixou um gravador e esse gravador foi registrando, né? Pode passar a seguinte. Ficou registrando os cantos, né, de aves e de anuros. Seguinte. Esse aqui é o tipo de dados, né, que a gente pode obter, por exemplo, para o canto dos sapos. Então, a gente fez aqui, primeiro, a análise que eu vou mostrar para vocês, é uma análise de um subconjunto dos dados, dos sapos que cantam durante o dia, os sapos diurnos. Então, esse é com base, por exemplo, em 34 detecções, aqui em 158 detecções para essa espécie aqui abaixo,
que são os sapos que têm atividade durante o dia. E encontramos 3 espécies de sapos que têm atividade durante o dia nesses 41 sítios em toda a região metropolitana de Manaus. Seguinte, para os sapos, o mais importante foram as características locais. Então, as características de paisagem não foram muito importantes para a riqueza dessas espécies de sapos. Então, os sapos têm mais espécies de anuros, né, diurnos, onde tem mais troncos caídos, onde o dossel é mais fechado e onde tem menos serrapilheira. Então, essas características de qualidade de hábitat do local são muito mais importantes que as características da paisagem do entorno. Seguinte, também fizemos algumas contagens de lagartos ao longo de transetos, também nesses mesmos locais, nesses mesmos 41 locais. Seguinte. E para os lagartos, seguinte. E para os lagartos, o mais importante foi a quantidade e densidade de bordas. Então, quanto mais borda, ou seja, quanto mais fragmentada a paisagem, menos riqueza de lagartos. Então, as outras variáveis não foram tão importantes, mas o mais importante aqui é uma medida de fragmentação de hábitat. A seguinte. Para os besouros rola-bosta, aqui eu só vou mostrar os dados de 2 espécies de besouros rola-bosta, que são uns besouros relativamente grandes. A seguinte. Então, a abundância para 2 espécies. Aqui tem na parte de cima uma das espécies de rola-bosta e aqui uma outra espécie de rola-bosta. Vocês sabem que os rola-bostas têm algumas funções ecossistêmicas muito importantes para a ciclagem de nutrientes nos solos, né? Quanto mais cobertura de floresta, mais abundância dessas espécies de rola-bosta. A seguinte. E também tem variações morfológicas, assim como no caso das aves, que as aves são menores em lugares mais urbanizados, mesma coisa também para essa espécie aqui de rola-bosta. Quanto menor a cobertura de floresta, ou seja, mais área urbanizada, menor é o tamanho do chifre daquele rola-bosta. Então, não só temos variações e mudanças na composição da comunidade, diminuição da riqueza de espécies, mas também temos mudanças na morfologia dessas espécies e também, provavelmente, no comportamento também. A seguinte. E, no final, só queria mostrar a segunda parte do nosso projeto. Estamos focando agora em Manaus. Estamos fazendo uma análise muito mais fina, né, com uma classificação com muito mais detalhe. A próxima. No trabalho anterior, a gente trabalhou com uma resolução de 30 metros, né, com mapas do MapBiomas, a seguinte, mas agora a gente está trabalhando com uma imagem de resolução de 3 metros. Então, o importante é que agora a gente pode mapear, né, esses pequenos pedacinhos, quintais arborizados, né, ruas arborizadas, e entender como isso é importante para manter a biodiversidade na cidade. E é a seguinte, a gente também está fazendo uma amostragem agora muito mais ampla, não somente focada dentro dos fragmentos florestais. A gente está querendo saber o que tem na cidade como um todo, nas ruas, né, nas praças, nos parques. Então, Então, a gente selecionou uma série de pontos, né, em que a gente está fazendo também levantamento de aves. Já temos mais de 200 espécies, né, registradas dentro da cidade. Então, outras espécies que não vão estar dentro dos fragmentos. A seguinte. Estamos fazendo também um monitoramento acústico para anuros, aves e morcegos. Então, mais dados virão com mais detalhe. Só quero terminar aqui falando que as respostas às mudanças da paisagem são muito idiosincráticas para cada diferente dos grupos taxonômicos analisados, mas existem efeitos em diferentes escalas, ou seja, os diferentes grupos de animais vão responder em escalas diferentes. Existe efeito negativo, principalmente da perda de hábitat, mas também um efeito negativo da fragmentação. E ainda temos uma oportunidade única, né, para planejar esse território nas áreas rurais e urbanas para garantir essa persistência dessa biodiversidade. Obrigada.